Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá agora para a nossa segunda aula sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nesse caso, aqui nós vamos tratar de hidrocarbonetos ramificados. Observe só este caso que você já está vendo aí. É uma fórmula de linhas, né? Observamos aí que se trata de um hidrocarboneto, porque você não está observando visualmente se tem algum outro elemento químico, como oxigênio, enxofre, flúor. Como é que eu saberia disso, professor? Bom, o símbolo do elemento oxigênio é o O. Então você teria ali o símbolo do oxigênio em uma daquelas pontas, em uma dessas extremidades, ou até mesmo no meio da estrutura molecular. Você não está vendo também do enxofre. O símbolo do enxofre é o S, tá? Então você também não está vendo aí o flúor, que o símbolo é o F, ou o N, que é o nitrogênio. Então, como você não está observando qualquer outro símbolo diferente, apenas linhas dessa forma que você está observando aí, então você já pode afirmar que se trata de um hidrocarboneto. Agora observe, esse hidrocarboneto, esse composto que você está observando aí, ele tem várias extremidades. Observe, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente faz, então, para dar um nome para um composto desse? É possível a gente dar um nome para um composto desse? É possível encontrar a nomenclatura correta? É possível, seguindo alguns passos que nós vamos ensinar aqui. Eu coloquei aqui exatamente uma sequência de compostos ramificados. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um passo a passo para... Então vamos lá. Para determinar a nomenclatura de um composto ramificado, é importante que a gente siga cada passo desse daqui nessa ordem. Primeiro, você determina a cadeia principal. E como é que eu sei qual é a cadeia principal, professor? Essa cadeia é a maior sequência de carbonos. Então, observe aqui. Vou colocar aqui como exemplo para vocês o caso do hidrocarboneto mais simples, que é ramificado. Observe aqui, ele tem 3 extremidades, tá? Como é que eu vou dar um nome para um composto desse? Primeiro, identificar a cadeia principal. Se a gente observar aqui, a cadeia principal, ela é a maior sequência possível. Aí você vai observar e vai ver que, começando daqui, ó, 1, 2, 3, nós temos 3 carbonos. Se eu começar daqui, o outro lado também vai dar 3, ou se eu também numerar da esquerda para cima, eu também vou ter 3 carbonos. Então não importa para onde eu comece e termine, a cadeia mais longa, aqui neste caso, terá 3 carbonos. Então, muito bem, nesse caso eu considerei essa daqui, ok, pessoal? Eu vou tentar ampliar um pouco mais a imagem, para que vocês possam observar o que é que está aqui em vermelho. Essa estrutura eu coloquei dessa maneira, mas eu coloquei aqui a fórmula estrutural para que você lembrasse de que elas podem ser desenhadas ou dessa maneira, quando todas as ligações e símbolos dos elementos estão aparentes, ou pode ser na fórmula de linha, que é o que a gente já viu na aula anterior. Muito bem. Então vamos lá. Essa aqui eu considerei como a cadeia principal. Todos os carbonos que estiverem fora da cadeia principal, como é o caso desse daqui, observe que é este aqui, ó. Este carbono que você está vendo aqui é exatamente esse. Trata-se de uma ramificação. Então, nós temos a nossa cadeia principal e temos apenas uma ramificação, um ramo.
Ora, depois que você identificou a cadeia principal, você numera essa cadeia a partir do carbono mais próximo da ramificação. Mas você vai começar a numerar a partir da extremidade. Então perceba, o carbono da extremidade mais próxima da ramificação pode ser tanto este daqui, que eu estou apontando, quanto este outro aqui, ó. Perceba que tanto faz numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a ramificação, o carbono da ramificação está ligado num carbono cujo número não muda, independente de onde você começar a numerar. Se você numerar da esquerda, 1, 2, 3, ou da direita, 1, 2, 3, o carbono que forma o radical metil será o carbono que está ligado ao carbono de número 2 da cadeia principal. O nome da ramificação você dará o mesmo prefixo que eu ensinei na tabela da aula anterior. Então, um carbono, prefixo met, 2 carbonos, prefixo et, 3 carbonos, prefixo prop, e assim sucessivamente. Mas um detalhe importantíssimo, uma observação super importante: o sufixo das ramificações será I ou ILA. Tanto faz. Ok, pessoal? Tanto faz o uso. Você pode usar o sufixo IL ou ILA. Por isso que você está observando bem aqui, vou ampliar mais um pouco a imagem, o nome da ramificação se chamando metil. Met, porque se trata de um carbono, perceba que é esse aqui, e il, porque é um sufixo que está se referindo a uma ramificação. Muito bem. E agora, como é que a gente faz para dar o nome? Nós já determinamos a cadeia principal, já numeramos, e agora? Você vai fazer o seguinte: coloque primeiramente o nome das ramificações precedidas do número do carbono em que estão posicionadas. E, por final, o nome da cadeia principal. Então, se a gente seguir este terceiro passo, ele informa o seguinte para a gente: que eu tenho que colocar o nome da ramificação, mas ela está precedida do número do carbono que ela está posicionada. A ramificação é metil, mas ela está precedida da posição do carbono em que ela está ligada. O carbono em que ele está ligado, o radical metil, é o carbono de número 2. Então, você vai colocar 2-metil. Ou seja, informando que o radical metil está no carbono de número 2 da cadeia principal. Como não há mais nenhuma ramificação, você separa novamente por um hífen e escreve o nome da cadeia principal. A cadeia principal, neste caso aí, tem 3 carbonos. O prefixo é prop. Só há ligação simples entre os carbonos, então an. E como todo composto se trata de um hidrocarboneto, então nós temos o 2-metilpropano. Agora observe esses outros exemplos. Aqui, a cadeia principal, ela possui 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. A sua numeração, vou ampliar para que você possa visualizar. Carbono de número 1, carbono de número 2, 3 e 4. Ué, por que eu numerei a partir da esquerda? Porque este é o carbono mais próximo da ramificação. É a extremidade mais próxima da ramificação. Se eu começasse a numerar desta extremidade que você está vendo aqui, a ramificação cairia no carbono de número 3. Perceba, 1,
2, 3. E a intenção, a ideia é que ela tenha a menor numeração possível. Então, a menor numeração, ela começa a contar daqui da esquerda. Então, muito bem. Se eu já sei, se eu já numerei, se eu já identifiquei a cadeia principal e numerei a mesma, agora eu coloco o nome do composto. Como o radical metil está no carbono de número 2, então será 2, hífen, metil, hífen novamente, e o nome agora da cadeia principal, butano. Vamos agora para esse outro exemplo. Temos aqui a cadeia principal. Perceba que agora nós temos uma estrutura com duas ramificações. São iguais. Essa daí é uma ramificação do tipo metil e essa daqui também é uma ramificação do tipo metil. Ambas estão ligadas no carbono da cadeia principal. Agora observe. Essa daqui é a nossa cadeia principal e eu já numerei. Observe que eu numerei em vermelho, começando da direita para a esquerda, e também em azul, da esquerda para a direita. Por que eu fiz dessa maneira? Para mostrar para vocês que, neste caso aqui, nesta hipótese, não importa por onde você vai começar a numerar, se é da esquerda ou da direita. As duas ramificações, por serem iguais, estarão no mesmo carbono, ou no carbono de número 2 ou no carbono de número 3. Então, como é que ficaria a nomenclatura de um composto desse, com duas ramificações iguais? Observe, vamos aqui considerar apenas os números que estão em azul, ok? Mas tanto faz, se você escolher o vermelho também a numeração vai dar no mesmo. Vai ficar 2,3. Por que 2,3, professor? Porque aqui são as posições em que se encontram essas duas ramificações de metil. Por que o termo di? Di está informando para a gente que são dois radicais metil. Um deles está no carbono de número 2 e o outro está no carbono de número 3. Dimetil e o nome da cadeia principal, butano. Muito bem. Vamos então para um outro exemplo. Esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês. Vocês vão poder resolvê-lo aí mesmo no seu caderno. Observe agora esse exemplo aqui, que foi o exemplo que nós iniciamos a aula. Vou voltar novamente aqui. Observe. Foi o exemplo que começamos a nossa aula. Veja só o desenho dessa estrutura. Eu peguei ela e adicionei algumas informações aqui que vão melhorar a nossa compreensão. Vou tirar essa seta. Observe aqui. A cadeia principal é exatamente essa que vocês estão vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você até poderia dizer, bom, professor, mas aqui também poderia ser a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É verdade. Mas se você começar a contar daqui como a cadeia principal, você terá três ramificações. Uma, que é essa aqui, metil, outra bem aqui, duas, e a terceira, que é esta bem aqui, ó. Inclusive coloquei setinhas vermelhas para mostrar para você que é uma ramificação formada por dois átomos de carbono, do jeito que está aqui. São dois átomos de carbono.
Essa ramificação tem por nome etil. Et, a gente já viu lá na tabela, que informa que é um prefixo de 2 carbonos. É um prefixo que informa para a gente 2 carbonos. Se eu começasse a numerar daqui, ou melhor, perdão, se eu começasse a considerar a cadeia principal sendo esta aqui, que vai fazendo esse trajeto que eu estou marcando, nós só teríamos 2 ramificações. Seria uma aqui e seria outra que pegaria 3 carbonos. Seria essa todinha aqui que eu estou apontando com o cursor. Então, numa situação dessa, você, além de escolher a mais longa possível, veja, ela nem sempre está na horizontal. Além de escolher a mais longa, você deve escolher aquela que estiver mais ramificada. Nunca mais esqueça disso. Então, a cadeia principal, vamos anotar isso. A cadeia principal é a mais longa e a mais ramificada. Ok? Muito bem. Então, como é que ficaria o nome desse composto? A gente já sabe que tem que numerar a partir da extremidade mais próxima. Veja, se eu numerar a partir daqui, a ramificação mais próxima, que é essa bem aqui, o metil, ficaria no carbono de número 3. Quando eu começo a numerar daqui, a ramificação mais próxima fica no carbono de número 2. Então, essa aqui é a correta. Vamos lá, então. O nome daquele composto que a gente viu lá no início da aula. Como eu tenho 2 radicais metil e tenho um radical etil, qual deles irá ficar na frente do nome? Ou seja, será o primeiro que nós vamos colocar. Para isso, você vai considerar a ordem alfabética das iniciais da ramificação. Nós temos uma ramificação aqui com letra M, ó, metil, e a outra também, metil, M. E aqui nós temos uma ramificação com letra E, de etil. Então, é o etil que vai começar. E ele está no carbono de número 3. Então, perceba, 3, etil. Depois dele, nós temos mais 2 ramificações e elas são iguais. Metil e metil. Uma está no carbono de número 2, então 2. Outra está no carbono de número 4, então vírgula 4, hífen. Como são 2 radicais metil, de metil. Como não há mais nenhuma ramificação, então, por último, nós temos o nome da cadeia principal. A cadeia principal, aqui neste caso, tem 6 carbonos. O prefixo para 6 carbonos é hex. Nós só temos ligação simples entre carbonos, então, an, e um hidrocarboneto, nesse caso, que é o que a gente está trabalhando. 3-etil, 2,4 dimetilhexano. Ok? Bom, o que eu deixo para vocês é essa última atividade. Tá? Então, você pode desenhar essa estrutura no seu caderno e tentar construir a nomenclatura para ela. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula online, nós podemos tirar dúvidas. Até mais, pessoal!